Naquela manhã ensolarada de sábado, a concessionária Sterling Auto parecia brilhar sob os raios dourados que atravessavam as janelas do chão ao teto. Carros de luxo perfeitamente polidos refletiam a luz como espelhos, e o piso reluzente do showroom era digno de uma galeria de arte. Os vendedores, vestidos com camisas bem passadas, sorrisos treinados, caminhavam entre os clientes com elegância, oferecendo taças de champanhe aos convidados da ala VIP. Era o dia de um evento exclusivo, reservado para os mais ricos e influentes da cidade, ou assim pensavam todos ali. Jessica Barnes entrou sem chamar atenção. Usava um moletom cinza simples, calças jeans bem ajustadas e tênis desgastados. Caminhava devagar, com as mãos nos bolsos e os olhos atentos, observando os mínimos detalhes de cada veículo exposto. Ela parou em frente a um Rolls-Royce branco pérola, seu reflexo visível na pintura impecável. Não tocou em nada. Não cruzou as cordas vermelhas que separavam a área de elite do resto da loja. Apenas observava, com calma, como se o carro estivesse contando-lhe uma história. À sua volta, homens em ternos caros riam alto, bebendo champanhe francês, trocando comentários cheios de superioridade. Um deles, com voz firme e entonação arrogante, declarou para todos ouvirem: "Esse carro vale mais do que a sua vida." As risadas ecoaram como uma avalanche. Jessica permaneceu imóvel. Nenhum sinal de desconforto ou surpresa. Apenas os olhos fixos no carro, como se não tivesse escutado. O homem que havia falado se chamava Richard Preston. Era conhecido nos círculos mais altos da sociedade americana, empresário, investidor e dono de um ego tamanho do próprio patrimônio. Ao lado dele, dois amigos riam, incentivando a provocação. Richard apertou o nó da gravata, levantou o queixo e olhou novamente para Jessica, claramente incomodado com a presença dela naquele espaço. Para ele, aquela mulher, negra, vestida de forma simples, sem nenhum sinal de riqueza aparente, não pertencia àquele lugar. Jessica sabia exatamente onde estava e por que estava ali. Era CEO da rede Sterling Auto, mas ninguém naquele salão a reconhecera. Ela escolhera entrar sozinha, sem seguranças, sem secretária, sem anunciar sua presença. Levava consigo uma pasta de couro marrom contendo documentos financeiros. Aquela visita não era para fiscalizar funcionários, nem para reuniões de negócios. Ela queria vivenciar, como uma cliente comum, o atendimento oferecido em sua própria empresa. Ao lado esquerdo do showroom estavam os carros populares, entre eles um Toyota Corolla 2013, discreto e confiável, que ela pretendia comprar para o uso diário. À direita, separados por cordões de veludo vermelho, estavam os intocáveis Lamborghini, Bugatti Chiron, o mesmo Rolls-Royce que ela admirava. A separação era clara, mas mesmo sem ultrapassar nenhuma linha, sua simples presença incomodava mais do que qualquer gesto usado. Jessica se lembrava dos dias em que começou sua carreira no setor automotivo. Quantas vezes ouviu que uma mulher negra nunca conseguiria liderar naquele mundo dominado por homens brancos e ricos. Mas ela havia provado o contrário. Transformou um pequeno lote em uma rede nacional respeitada. E mesmo agora, ali, invisível aos olhos dos outros, ela se sentia em paz. Foi então que as portas de vidro se abriram novamente. Um silêncio momentâneo caiu sobre o ambiente. Richard Preston havia chegado. O blazer azul marinho sob medida, os sapatos de couro brilhante, o Rolex cravejado de diamantes no pulso, tudo nele exalava poder e ostentação. Caminhava como se fosse dono do lugar. Seus dois amigos o acompanhavam de perto, com taças de champanhe recém-servidas nas mãos. Richard percorreu o salão com os olhos, avaliando tudo como um juiz de tribunal. Quando viu Jessica parada diante do Rolls-Royce, franziu a testa com evidente reprovação. Para ele, aquela figura humilde era uma intrusa. Não importava que ela não houvesse feito nada de errado. Sua presença era, por si só, uma ofensa ao ambiente cuidadosamente curado para pessoas como ele. Vendedores trocaram olhares desconfortáveis. Alguns deram um passo à frente, mas recuaram ao notar o olhar gelado de Richard. Jessica, por sua vez, não desviou o olhar, nem demonstrou medo. Apenas respirou fundo e se afastou lentamente da ala VIP, dirigindo-se à mesa de atendimento onde Kevin Miller, um jovem vendedor, já esperava com os documentos do Corolla. Enquanto ela se sentava para assinar os papéis, Richard a observava, tenso.
Aquela mulher o irritava de forma inexplicável. Não conseguia aceitar que ela estivesse tão tranquila, tão confiante. O orgulho dele não permitiria. Com um movimento lento, colocou sua taça sobre a mesa e ajeitou a manga do blazer. Seus amigos, com sorrisos maldosos, preparavam-se para assistir ao que viria a seguir. A batalha de olhares havia começado, mas ninguém ali imaginava a verdadeira guerra que estava prestes a explodir. Richard aproximou-se de Jéssica com passos firmes, quase teatrais. Seu rosto carregava um sorriso cínico, e sua voz, ainda que baixa, ecoava com arrogância no salão silencioso. Esta área não é para clientes comuns, certo, disse, como se estivesse apenas fazendo uma observação casual. Mas todos ali sabiam que aquilo era um desafio, um teste de domínio. Os olhares se voltaram para Jéssica, esperando sua reação. Vendedores, clientes, até mesmo seguranças ficaram tensos, como se algo prestes a acontecer pudesse mudar o equilíbrio de poder naquele ambiente. Jéssica virou-se com calma, encarou Richard diretamente nos olhos e, com um leve sorriso, respondeu: "Eu sei exatamente onde estou, mas agradeço por me lembrar." Sua voz era serena, sem ironia, sem medo. A resposta pegou Richard desprevenido. Ele esperava irritação, desconforto, talvez até submissão. Mas aquela mulher diante dele parecia inabalável. Ela fez um pequeno gesto com a cabeça e voltou sua atenção para Kevin, sentando-se à mesa para finalizar a compra. A expressão de Richard endureceu. Seus companheiros já não riam. O ambiente mudará. Jéssica não apenas resistira à provocação, ela havia anulado com dignidade. Isso feriu mais do que qualquer discussão poderia ter ferido. Richard olhou ao redor, sentindo as atenções se dividirem. Aquela mulher simples estava, de algum modo, mudando o foco, roubando-lhe a autoridade silenciosamente. Mas ele não aceitaria aquilo. Crescido num mundo onde sua voz sempre foi lei, onde dinheiro era um escudo contra qualquer consequência, Richard não toleraria ver sua influência contestada. Ele recuou até uma pilastra próxima, fingindo casualidade, e dirigiu-se ao segurança mais jovem, Mark Evans, que estava de plantão na entrada. Em tom quase paternal, comentou: "Sabe, é estranho. Aquela mulher estava circulando por ali entre os carros de luxo por um bom tempo. Me pergunto se está tudo certo com ela." Suas palavras saíram doces, mas carregadas de insinuação. Mark, ainda novo no cargo e ansioso para impressionar, apenas assentiu. Richard então sorriu, satisfeito, e voltou à sua posição, observando como o clima do showroom começava a mudar. Vendedores passavam por Jéssica com passos cautelosos. Clientes cochichavam, lançando olhares discretos, desconfiados. Mesmo Kevin, que momentos antes estava tranquilo, agora hesitava ao manusear os papéis. Jéssica percebeu tudo. Ela já tinha visto isso antes, o sussurro da dúvida, as raízes invisíveis do preconceito se espalhando. Mas não reagiu, não discutiu. Apenas continuou firme, sua postura dizendo mais do que qualquer palavra. Quando Kevin, nervoso, disse baixinho: "Seu financiamento foi aprovado, só falta sua assinatura." Jéssica sentiu com leveza e pegou a caneta. Sua mão estava firme, sua calma intacta, mas Richard ainda não havia terminado. Movido por frustração e ego ferido, decidiu ir mais longe. Aproximou-se da recepcionista e, com expressão séria, exigiu que o gerente da loja fosse chamado imediatamente. "Quero falar com o Sr. Daniel Hartley. Isso está indo longe demais." Menos de 2 minutos depois, Daniel apareceu. Vestido com camisa branca impecável e gravata escura, ele mantinha a postura de quem lidava com situações delicadas diariamente, mas seu rosto mostrava sinais claros de tensão. "Sr. Preston, houve algum problema?" perguntou com voz contida. Richard fez questão de falar alto bastante para ser ouvido por todos. "Estou profundamente incomodado com a presença daquela mulher ali. Ela passou por cima das cordas da área VIP e tocou no Rolls Royce. Eu vi. E as câmeras vão confirmar." Daniel olhou para Jéssica, que o encarava calmamente. Sentiu o peso da expectativa nos olhos de Richard. Não questionou, não investigou, apenas assumiu. Aproximou-se de Jéssica e, num tom frio, disse: "Senhora, esta área é exclusiva para convidados VIP.
Por favor, volte à seção de clientes comuns para não causar desconforto aos nossos visitantes. As palavras caíram como gelo no ambiente. Jéssica se levantou devagar, sem alterar a expressão. Seus olhos fixaram-se em Daniel, e sua voz saiu clara, gentil, porém firme. Sr. Hartley, eu compreendo sua posição, mas poderia me dizer qual regra quebrou minha presença? O que exatamente fiz para justificar esse tratamento? Daniel hesitou. Procurou apoio em Richard, que apenas sorriu com desprezo. Tentou manter a postura. Recebemos reclamações de que a senhora estava por tempo demais entre os veículos de luxo. Alguns clientes se sentiram inseguros. Jéssica sorriu levemente, não com ironia, mas com dignidade. Entendo, mas apenas admirei os carros, sem tocar, sem invadir espaço algum. É justo que o conforto de alguns clientes custe a dignidade de outros. O showroom ficou em silêncio absoluto. Todos ouviram. Todos entenderam. As palavras de Jéssica não eram apenas uma resposta, eram uma acusação sutil contra o comportamento de todos ali. Até Richard, por um breve momento, ficou sem fala, mas sua fúria não permitiria ceder. Sem hesitar, elevou a voz para todos ouvirem. Ela subiu na área restrita. Eu vi com meus próprios olhos. As câmeras vão provar. Daniel respirou fundo, mas cedeu. Olhou para um segurança e ordenou: revise as imagens e chame a polícia, por precaução. Jéssica cruzou os braços, tranquila. Não toquei em nada, mas, por favor, revise as imagens. Não tenho nada a esconder. O clima ficou pesado. Os clientes murmuravam, os vendedores trocavam olhares de inquietação. E Jéssica permanecia firme, sabendo que aquilo era apenas começo. Minutos depois, o som distante de sirenes atravessou a quente da manhã. As portas automáticas da entrada deslizaram e 2 policiais uniformizados entraram com passos firmes, os rostos sérios, os olhos atentos ao ambiente. Todos no showroom ficaram em silêncio. Era como se o tempo tivesse parado. Os olhares se voltaram para Jéssica, que continuava de pé, calma, entre Kevin e Daniel. O policial mais alto, de cabelo curto e expressão concentrada, aproximou-se e perguntou com voz neutra. Recebemos o chamado sobre comportamento suspeito. Quem está no comando aqui? Daniel Hartley, visivelmente nervoso, deu um passo à frente. Repetiu, quase palavra por palavra, o que Richard havia dito, que uma mulher desconhecida teria ultrapassado a barreira da área VIP e tocado num carro valioso. O oficial voltou-se então para Jéssica. Sua postura era firme, porém profissional. Senhora, vamos verificar as câmeras. Mas, enquanto isso, pedimos que nos acompanhe para que a situação não cause mais perturbações. Jéssica assentiu com serenidade. Claro, estou à disposição. Nenhum tremor, nenhuma hesitação. Sua tranquilidade começou a confundir até mesmo os policiais. Era como se sua postura desarmasse o peso da acusação. Enquanto ela se preparava para sair com os oficiais, Kevin, até então em silêncio, deu um passo à frente, a voz trêmula mas determinada. Espere, senhores. Eu posso garantir que a senhora Barnes não fez nada de errado. Ela ficou o tempo todo comigo. Nunca ultrapassou o limite da área VIP. Antes que os policiais pudessem responder, Richard se adiantou, cortando Kevin com palavras afiadas e um tom autoritário. Esse rapaz está apenas defendendo uma cliente. Mas eu vi o que vi. Ela passou sim pela corda e tocou o Rolls Royce. As câmeras vão confirmar. A autoridade na voz de Richard parecia comandar o ambiente. Alguns clientes assentiram discretamente, outros apenas observavam. Kevin recuou, sufocado por seu próprio medo de ser desacreditado. O segundo policial, mais baixo e com olhos atentos, notou a tensão crescente e interveio com voz calma. Vamos esclarecer tudo, mas neste momento, senhora, por favor, nos acompanhe até a entrada. Jéssica se virou, acompanhando os 2 oficiais com passos firmes. No caminho até a saída, Richard não resistiu a dar sua última estocada. Incrível como você continua tão calma, senhorita Barnes. Mas eu aconselho que comece a pensar numa boa explicação. Este lugar não é para pessoas que não sabem seu lugar. Houve um murmúrio coletivo.
Alguns clientes expressaram desconforto, outros trocaram olhares constrangidos. Jéssica parou, virou-se devagar e olhou diretamente para Richard. Seus olhos agora estavam intensos, sua voz baixa, mas clara como cristal. Senhor Preston, eu não vou discutir com você aqui, mas acredito que a verdade aparece, e o verdadeiro poder nunca esteve em humilhar outros. As palavras dela atravessaram o showroom como uma lâmina silenciosa. Richard, pela primeira vez, pareceu perdido. Os oficiais a guiaram até as portas de vidro. Ao atravessá-las, Jéssica olhou para dentro mais uma vez. Atrás dela, o showroom estava mergulhado em um silêncio denso, como se ninguém soubesse o que dizer. Kevin permaneceu imóvel, os punhos cerrados de frustração e vergonha. Daniel Hartley, parado atrás do balcão, sentia-se sufocado pela culpa, incapaz de encarar os colegas. Richard, embora ainda em pé, parecia menor, como se o brilho da sua arrogância estivesse se apagando diante de todos. As portas se fecharam lentamente atrás de Jéssica. Lá fora, o sol continuava brilhando, mas o ar parecia mais denso, carregado por tudo que acabará de acontecer. No salão, pairava uma tensão que ninguém conseguia dissipar. Todos esperavam pelo desfecho, e ninguém, nem mesmo Richard, estava preparado para o que viria a seguir ponto de dentro do showroom. Todos ainda observavam em silêncio, esperando o que aconteceria com Jéssica. Os olhos de Richard estavam fixos na porta de vidro pela qual ela havia saído, seu semblante carregado de falsa segurança. Mas dentro dele, algo começava a estremecer. Uma inquietação, um pressentimento de que o controle da situação já não estava em suas mãos. Daniel, ainda imóvel atrás do balcão, sentia o suor escorrer por baixo da gola da camisa. Não conseguia raciocinar direito. As palavras de Jéssica o assombravam, como se tivessem sido gravadas em sua mente. É justo que o conforto de alguns custe a dignidade de outros. Ele sabia que havia cometido um erro grave, mas se agarrava à esperança de que a situação passaria despercebida. Foi então que passos firmes e confiantes ecoaram do outro lado do showroom. Cabeças se viraram. Uma figura alta, de postura imponente, atravessava o corredor entre os carros com um ar de autoridade natural. O terno escuro bem ajustado, o relógio Patek Philippe reluzindo sob a luz, e os olhos sérios não deixavam dúvidas. Era Marcus Donovan, o CEO sênior da rede Sterling Auto. A presença dele causou um impacto imediato. Os funcionários se enrijeceram. Clientes cochicharam. Richard empalideceu. Ele não esperava por isso. Ninguém esperava. Marcus parou diante do grupo perto da área VIP. Seus olhos percorriam o ambiente com precisão cirúrgica, até se fixarem em Daniel. Sua voz não foi alta, mas o tom cortante calou o showroom. O que está acontecendo aqui, Daniel? Daniel abriu a boca, tentando articular uma explicação, mas as palavras não vinham. Ele olhou para Richard em busca de socorro, mas Richard estava paralisado. Sentia o chão se mover sob seus pés. A última vez que estivera tão exposto fora, nunca. Tentando controlar o tom, Richard se adiantou, forçando um sorriso. Marcus, que surpresa! Tivemos apenas um pequeno mal-entendido, mas já está sendo resolvido. Marcus não sorriu. Sua expressão endureceu ainda mais. Ele se voltou para Daniel, agora com um tom mais firme. Recebi uma ligação da sede informando que uma cliente foi escoltada para fora sob acusação de comportamento inadequado. Você chamou a polícia sem verificar os fatos. Daniel engoliu em seco. Recebemos uma denúncia do Sr. Preston. Acreditamos que... Marcus o interrompeu com um gesto. E você nem pensou em checar as câmeras antes de envergonhar publicamente alguém. O showroom mergulhou em silêncio mais uma vez. Marcus continuou, agora encarando Richard diretamente. A mulher que vocês acusaram é Jéssica Barnes, fundadora, CEO e maior acionista da Sterling Auto. Esta é a concessionária dela. Um silêncio gélido percorreu o ambiente como um vendaval. Os olhos de todos se arregalaram. Algumas pessoas cobriram a boca. Outros recuaram em choque. Richard sentiu as pernas tremerem. O sangue gelou. Ele tentou falar, mas as palavras fugiram. Tentou se justificar. Eu não sabia. Se soubesse, nunca teria. Marcus o cortou com um olhar. Exatamente.
Porque você não sabia, achou que podia tratá-la como alguém inferior. A Sterling Alto foi construída sobre o respeito a todos. Você não desrespeitou apenas uma pessoa. Você insultou tudo o que representamos. Os olhos de Richard buscaram algum tipo de apoio, de seus amigos, dos vendedores, dos clientes. Mas todos haviam se afastado. Estava sozinho, exposto, desmascarado. Marcos então se dirigiu aos 2 seguranças da loja. Por ordem da diretoria, o Sr. Richard Preston está banido permanentemente de todas as unidades da Sterling Alto. Banido, Richard repetiu, como se não acreditasse. Você não pode fazer isso comigo. Já fizemos, respondeu Marcos, seco. Os seguranças se aproximaram. Por favor, senhor, colabore. Humilhado, sem mais defesas, Richard foi escoltado até a saída. Os clientes cochichavam, alguns em tom de reprovação, outros em puro desprezo. Cada passo que ele dava era como um golpe no orgulho que, minutos antes, parecia inabalável. Quando passou pelas portas de vidro, o sol cegou por um momento, mas a única coisa que ele sentia era o frio da vergonha. Dentro do showroom, a tensão começou a se dissolver. Algumas pessoas respiraram aliviadas. Outras ainda digeriam o que haviam testemunhado. Daniel Hartley continuava parado, pálido, os olhos baixos, esperando seu destino. Mas todos sabiam que a tempestade ainda não havia passado. Jessica Barnes estava prestes a voltar, e com ela viria a verdadeira lição. As portas de vidro se abriram novamente. Jessica Barnes entrou com passos calmos, a cabeça erguida e o olhar firme. O silêncio que tomou conta da concessionária não era mais de tensão, era de respeito. Aquela mulher que, minutos antes, fora escoltada por policiais sob olhares desconfiados, agora retornava como a figura mais poderosa daquele espaço. Os olhares voltados para ela já não carregavam dúvida, mas admiração. Jessica caminhou até o centro do showroom, os olhos fixos em Daniel Hartley, que continuava imóvel atrás do balcão, pálido e envergonhado. Ele não conseguia encará-la. Seu peito subia e descia em ritmo acelerado. Quando Jessica parou à sua frente, ele pareceu encolher. Ela falou com voz clara, suave, mas com a autoridade de quem carrega décadas de dignidade nas costas. Sr. Hartley, acho que este é o momento apropriado para termos uma conversa séria sobre o que acabou de acontecer. Daniel tentou manter-se firme, mas sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Senhora Barnes, eu estou sinceramente arrependido. Eu não sabia quem a senhora era. Fui irresponsável. Jessica o encarou com firmeza, mas seus olhos também demonstravam tristeza. Daniel, o problema não é que você não sabia quem eu era. O verdadeiro problema é que você tratou alguém de forma injusta apenas por sua aparência. Você escolheu acreditar em um homem rico e ignorar os princípios da ética profissional. Chamou a polícia sem sequer verificar os fatos. Você que deveria proteger este espaço, escolheu se esconder atrás do medo e do status. As palavras dela atravessaram o ar como marteladas. Os funcionários ouviram em silêncio, muitos deles com os olhos baixos, cientes de que também haviam falhado. Kevin Miller, o jovem vendedor que havia tentado defendê-la, observava a cena com os olhos marejados, de culpa, de alívio e de orgulho. Daniel sentiu cada palavra como um peso no peito. Sua voz falhou novamente. A senhora tem toda a razão. Eu mereço todas essas palavras. Só posso pedir que me permita corrigir isso de alguma forma. Jessica balançou a cabeça levemente. Lamento, Daniel, mas há consequências. Você criou um precedente perigoso. Desrespeitou alguém que confiava neste lugar. E isso vai além de um pedido de desculpas. A partir deste momento, está suspenso. Haverá uma investigação completa. Prepare-se. As consequências podem ser severas. Daniel fechou os olhos. Sentia o chão se abrir sob seus pés. Mesmo assim, respirou fundo, ergueu-se com esforço e respondeu. Eu entendo, senhora, e aceito minha responsabilidade. Daniel tirou seu crachá, com as mãos trêmulas, e o colocou sobre a mesa. Depois, virou-se e saiu, passando entre colegas que evitavam seu olhar. Ninguém comemorou. Ninguém aplaudiu. Apenas observaram, sentindo o peso daquela lição. Jessica permaneceu no centro do salão, olhando ao redor.
Cada funcionário parecia refletir sobre suas próprias ações. Foi então que ela voltou a olhar para Kevin, que ainda estava parado ao lado da mesa de atendimento, a cabeça levemente abaixada. Kevin levantou os olhos e, com a voz embargada, falou: Senhora Barnes, me desculpe. Eu devia ter sido mais corajoso. Devia ter falado mais alto. Tive medo e hesitei. Jéssica se aproximou dele e colocou a mão em seu ombro. Seu tom era calmo, mas firme. Kevin, você tentou. E isso importa. Você não ficou completamente em silêncio. O mais importante é que, mesmo com medo, você escolheu fazer o que era certo. Mas eu devia ter feito mais, insistiu ele, a vergonha ainda presente. Jéssica sorriu com gentileza. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Eu sei disso porque estive exatamente onde você está agora, muitos anos atrás. Já senti o peso da injustiça, já hesitei, e paguei caro por isso. Mas aprendi que o silêncio diante do erro é cumplicidade. Kevin absorveu cada palavra como se fossem ensinamentos sagrados. Sentiu um calor no peito, uma força que nunca tinha experimentado. Prometo à senhora que nunca mais vou ficar calado. Nunca mais. Jéssica sentiu orgulhosa. Eu acredito em você. E mais que isso, quero que todos aqui aprendam com você. A coragem de alguém que dá o primeiro passo, mesmo com medo, pode inspirar um exército inteiro. Outros funcionários começaram a se aproximar, os rostos comovidos. Era como se uma nova energia tomasse conta da concessionária. Algo havia mudado profundamente. Jéssica olhou para todos e sabia que aquele era o momento. Era hora de transformar aquele episódio doloroso em um novo começo. A lição tinha sido dura, mas necessária. E o que viria a seguir não seria apenas uma correção. Seria uma revolução silenciosa baseada em respeito, justiça e responsabilidade. Jéssica deu alguns passos até o centro do showroom. Parou diante de todos, cercada por vendedores, recepcionistas, técnicos, até alguns clientes que permaneciam em silêncio. Seus olhos varreram o salão, e cada olhar que cruzava o dela parecia carregar culpa, arrependimento ou expectativa. Ela inspirou profundamente, reunindo não apenas sua voz, mas o peso de tudo que tinha enfrentado naquela manhã e em toda a sua trajetória. Hoje, todos nós testemunhamos algo que nunca deveria ter acontecido, começou ela, com a voz firme, mas humana. O que aconteceu aqui não foi apenas um erro contra mim. Foi um reflexo de algo muito mais profundo. Uma cultura silenciosa que permite que o status, o dinheiro e a aparência falem mais alto do que a dignidade de uma pessoa. A cada palavra, os olhares ao redor mudavam. Alguns abaixavam a cabeça, outros assentiam levemente, entendendo que aquela fala não era para humilhar, era para despertar. Não estou aqui para punir ninguém, continuou ela, mas para deixar muito claro que a Sterling Auto precisa mudar. E vai mudar. A partir de agora, o respeito, a igualdade e a coragem de falar a verdade serão os pilares inegociáveis da nossa cultura. Houve um leve murmúrio de surpresa entre os funcionários. Jéssica ergueu um pequeno bloco de notas e olhou para ele por um segundo. Depois encarou todos novamente. A partir de amanhã, todos os departamentos iniciarão uma reavaliação interna. Teremos treinamentos obrigatórios em ética, consciência social e responsabilidade profissional. Cada gerente será responsável por garantir que sua equipe entenda e pratique os valores que queremos representar. Ela fez uma pausa, observando as reações. Alguns funcionários se mostravam apreensivos, outros aliviados. Jéssica então apontou para Marcus Donovan, que estava em pé ao seu lado, observando tudo com aprovação silenciosa. Marcus e eu vamos supervisionar tudo pessoalmente. Cada loja, cada equipe. Auditores internos vão fazer visitas periódicas. E mais importante, vamos criar um canal anônimo para denúncias de comportamento abusivo, discriminação ou qualquer atitude que contrarie os valores que defendemos. Um sentimento de transformação começou a tomar conta do salão. Era como se, aos poucos, o ar se tornasse mais leve. Jéssica suavizou a expressão, mas manteve o tom de liderança. Mas eu e Marcos não conseguiremos fazer isso sozinhos. Cada um de vocês tem um papel. Cada atitude conta. Porque é nas pequenas ações do dia a dia que se constrói, ou se destrói, um ambiente justo. Ela olhou para Kevin e sorriu.
E quero que todos aprendam com o Kevin. Mesmo com medo, ele deu um passo. E esse passo pode ter mudado tudo. Kevin engoliu em seco, emocionado. Os outros funcionários agora olhavam para ele com respeito e cumplicidade. Jéssica continuou. Coragem não significa nunca ter medo. Significa não deixar o medo nos calar. O silêncio diante da injustiça é o que mantém a injustiça viva. Os olhos de muitos se encheram de lágrimas. A vibração no showroom havia mudado completamente. O espaço que antes estava carregado de tensão agora pulsava com esperança, compromisso e propósito. Um funcionário aplaudiu timidamente. Depois outro. Logo, uma onda de aplausos sinceros ecoou pelo espaço. Jéssica ficou ali por um momento, recebendo aquela energia com serenidade. Marcos então deu um passo à frente e declarou com firmeza: apoio cada palavra da Jéssica. A Sterling Auto será lembrada não só por seus carros, mas por seu caráter. Chega de fingir que reputação é mais importante que respeito. Jéssica sorriu com gratidão. Depois voltou-se mais uma vez para os funcionários. Vamos começar agora. Juntos. Vamos reconstruir este lugar com a força de quem acredita na justiça. O salão inteiro respondeu com aplausos, e desta vez não houve hesitação. Ali, naquele momento, não havia mais um showroom dividido por cordões vermelhos. Havia uma equipe, um propósito e um novo começo. No dia seguinte, antes mesmo do horário de abertura da sede da Sterling Auto, os canais de notícias, redes sociais e portais online já estavam fervilhando. A história de Jéssica Barnes havia se espalhado como fogo em campo seco. A gravação do momento em que ela revelou ser a dona da concessionária, diante da falsa acusação e do olhar atônito de Richard, havia sido registrada por um cliente e publicado na internet. Em poucas horas, já somava milhares de curtidas, comentários e compartilhamentos. A frase que mais repercutia era clara, poderosa e cortante. Você acha que eu não pertenço a este lugar? Eu sou dona desta loja. Essa declaração virou manchete, virou meme, vídeo motivacional, arte digital. Nas redes sociais, a hashtag Justiça na Sterling Auto dominava o Twitter, o Instagram e o LinkedIn. Pessoas comuns, ativistas, executivos até celebridades passaram a comentar o ocorrido, compartilhando suas próprias histórias de discriminação, humilhação e resistência. Jéssica acordou com o celular vibrando sem parar. Eram dezenas de mensagens, jornalistas pedindo entrevistas, CEO oferecendo apoio, estudantes agradecendo sua coragem. E-mails chegavam de empresas de diversas áreas pedindo que ela contasse sua experiência em conferências. Mas um e-mail específico chamou sua atenção. Era de uma jovem chamada Emily, estagiária em uma grande empresa. No corpo do e-mail havia apenas um parágrafo simples, mas sincero. Na tarde daquele mesmo dia, Jéssica convocou uma coletiva de imprensa. Jornalistas se reuniram no auditório da sede da Sterling Auto, câmeras posicionadas, microfones alinhados. Jéssica subiu ao palco sozinha, vestida de forma simples, mas com a postura de alguém que sabia exatamente o peso das palavras que estava prestes a dizer. Nos últimos dias, a Sterling Auto viveu um momento de profunda vergonha, mas também de grande despertar. O que aconteceu naquela concessionária não foi um caso isolado. Foi reflexo de práticas que se repetem em empresas todos os dias, muitas vezes em silêncio. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos dos repórteres à sua frente. Mas a diferença é que nós não vamos nos calar. Não vamos empurrar isso para debaixo do tapete. Vamos assumir nossos erros. E, acima de tudo, vamos transformá-los em ação. Jéssica então anunciou, oficialmente, as novas diretrizes da empresa. Treinamentos obrigatórios de ética e diversidade em todas as unidades. Canais de denúncia internos com proteção total ao denunciante. Auditorias frequentes sobre conduta profissional. Um novo código de valores, construído com a participação dos funcionários, para guiar todas as relações internas. Ela finalizou com uma frase que se espalharia ainda mais rápido do que sua primeira declaração. O verdadeiro poder não está em dominar outros. Está em proteger a dignidade de todos. Nos dias seguintes, a Sterling Auto se tornou símbolo de um novo modelo de liderança. Matérias nos jornais exaltavam a postura de Jéssica. Universidades a convidavam para palestras.
Associações empresariais a homenageavam. Mas, mais importante do que isso, empresas concorrentes começaram a rever seus próprios processos internos, com medo de se tornarem o próximo exemplo de vergonha pública. Enquanto isso, Richard Preston desaparecia dos holofotes. Várias empresas cortaram laços com ele. Parceiros comerciais o abandonaram. Ele perdeu cargos em conselhos administrativos e eventos de negócios passaram a rejeitá-lo. Tornou-se um nome associado à arrogância, ao preconceito e à queda de reputação. Daniel Hartley, por sua vez, enfrentou a comissão de conduta da empresa. Após uma investigação completa, foi convidado a pedir demissão formalmente. Saiu da empresa com a imagem manchada e a consciência pesada. Jessica, mesmo assim, não o expôs publicamente. Ela usou sua história apenas como exemplo e sempre dizia: não devemos comemorar a queda de alguém, mas devemos aprender com ela para não cair junto. E assim, em poucos dias, o que começou como um momento de humilhação silenciosa, transformou-se em um movimento de reforma, coragem e humanidade. E Jéssica sabia. Ainda havia muito trabalho a fazer, mas o primeiro passo, o mais difícil, já tinha sido dado. Com o passar das semanas, as mudanças prometidas por Jéssica começaram a tomar forma real e concreta dentro da Sterling Auto. O que para muitos parecia apenas discurso de ocasião, transformou-se em uma revolução cultural silenciosa, porém firme. Cada concessionária da rede passou a organizar reuniões abertas, onde todos os funcionários, sem exceção, tinham a oportunidade de falar e ser ouvidos. Jéssica fazia questão de estar presente, mesmo que por videoconferência, em cada um desses encontros. Não havia discursos prontos, nem protocolos ensaiados. Ela ouvia, anotava, questionava, compartilhava suas próprias experiências. Muitos funcionários, especialmente os mais antigos, inicialmente resistiam. Alguns achavam que aquilo era passageiro, que logo tudo voltaria ao normal. Mas logo perceberam que não havia retorno. Foram implementados novos critérios de contratação e promoção, baseados não apenas em competência técnica, mas também em empatia, respeito e atitude ética. Treinamentos se tornaram rotineiros. Mas, ao contrário dos antigos, que eram burocráticos e obrigatórios, agora havia envolvimento real. Os instrutores eram profissionais com histórias reais, e Jéssica frequentemente aparecia nas sessões, sentando-se ao lado dos funcionários como uma colega, não como uma CEO. Nas lojas, os clientes também sentiram a diferença. O ambiente, antes frio e intimidador, agora era receptivo e acolhedor. Pequenos gestos mudaram tudo. Um bom dia sincero, um olhar atento, um esforço real para entender o outro. Clientes comentavam que se sentiam respeitados, independentemente do que vestiam ou de quanto podiam pagar. A reputação da Sterling Auto se reergueu e cresceu ainda mais do que antes. Outras empresas começaram a prestar atenção. Jéssica foi convidada para participar de mesas redondas com grandes líderes do setor automotivo. Seus discursos, sempre pautados na simplicidade e na verdade, encantavam plateias. Tratar pessoas com respeito não é custo, é investimento, ela dizia. Um negócio pode vender carros, mas o que sustenta sua alma é a confiança. A história de Jéssica cruzou as fronteiras do setor automotivo. Escolas de negócios passaram a incluir o caso Sterling Auto como estudo obrigatório. Conferências de responsabilidade social a premiaram. Revistas de liderança e comportamento dedicaram edições inteiras a ela. Mas Jéssica sempre repetia que o maior prêmio era ver os olhos das pessoas mudando. Ver Kevin, por exemplo, agora promovido a supervisor, guiando novos vendedores com firmeza e sensibilidade, era mais valioso do que qualquer troféu. Enquanto isso, Richard Preston enfrentava as consequências de sua arrogância. Os convites desapareceram. As oportunidades secaram. Ele tentou se defender em entrevistas, alegando ter sido mal interpretado, mas ninguém o ouviu. A sociedade já havia julgado, e com razão. Ele se tornou um exemplo do que não fazer. Uma lembrança viva de como o abuso de poder pode destruir em segundos que dinheiro nenhum reconstrói. Daniel Hartley, mesmo afastado, escreveu uma carta pública. Reconheceu seus erros. Pediu desculpas. Disse que havia aprendido da forma mais dura que o silêncio e a omissão também são formas de violência.
Jéssica leu a carta em silêncio. Apesar da mágoa, respeitou a atitude. Ela não era movida por rancor, era guiada por propósito. Nas redes sociais, milhares de pessoas continuavam a compartilhar mensagens de apoio. Muitos diziam que, graças a Jéssica, criaram coragem para denunciar injustiças em seus próprios ambientes de trabalho. Jovens profissionais a citavam como exemplo de liderança verdadeira. E cada vez que ela recebia uma nova mensagem como aquela de Emily, a jovem estagiária, ela se lembrava, sua luta valia a pena. A Sterling Auto já não era apenas uma rede de concessionárias. Era agora símbolo de transformação. Um lembrete de que dignidade, quando defendida com firmeza, tem o poder de mover estruturas. Jéssica sabia que ainda enfrentaria desafios. Mas naquele momento, ao caminhar por uma de suas lojas e ser recebida com sorrisos sinceros e olhares respeitosos, ela tinha certeza. Aquele lugar, finalmente, era de todos os meses se passaram desde o incidente que sacudiu as estruturas da Sterling Auto. A empresa, que antes era apenas mais um nome forte no mercado automotivo, agora se tornará referência em cultura organizacional, ética e liderança inclusiva. Tornará sua marca registrada. Não se mede uma empresa pela sua receita, mas pela forma como ela trata os que não podem oferecer nada em troca. No palco, ela era inspiradora. Mas o que tocava mais profundamente as pessoas era sua coerência fora dele, a forma como ela se comportava nas visitas às lojas, nos corredores do escritório, nas reuniões com os mais jovens da equipe. Jéssica ouvia com atenção, reconhecia pequenos gestos, encorajava os tímidos, corrigia os arrogantes com firmeza e, acima de tudo, fazia todos se sentirem parte de algo maior. A Sterling Auto, agora reformulada, passou a implementar projetos sociais nas comunidades onde operava. Criou programas de estágio para jovens de baixa renda, apoiou iniciativas de educação técnica e montou uma central de escuta psicológica para os colaboradores. Jéssica sabia que transformação cultural só é completa quando alcança o indivíduo em todos os aspectos, emocional, ético e profissional. Kevin Miller, antes um vendedor inseguro, agora era um dos nomes mais respeitados dentro da organização. Em diversas unidades da empresa, era conhecido não apenas como aquele que defendeu Jéssica Barnes, mas como um líder acessível, comprometido e justo. Jéssica o orientava de perto, vendo nele o futuro que desejava para toda a Sterling Auto. Num fim de tarde tranquilo, Jéssica estava em seu escritório revendo relatórios quando foi interrompida por sua assistente, que trazia um envelope especial. Dentro havia uma carta escrita à mão. Ao abrir, reconheceu o nome de quem enviava, Emily. A jovem estagiária que meses antes escrevera aquele primeiro e-mail de agradecimento agora compartilhava uma nova vitória. Senhora Barnes, hoje fui efetivada no meu emprego. E não só isso, fui convidada para liderar um pequeno projeto sobre cultura interna. Lembrei das suas palavras em cada passo que dei. Obrigada por ter me dado coragem quando eu não tinha forças. Jéssica leu aquelas palavras com lágrimas nos olhos. Guardou a carta em sua pasta pessoal, onde colecionava histórias reais de transformação. Para ela, cada mudança como aquela de Emily era uma medalha invisível, um sinal de que o que havia enfrentado não fora em vão. Enquanto isso, o nome de Richard Preston desaparecera do mundo dos negócios. Após a rejeição pública, ele tentou reconstruir sua imagem, mas sem sucesso. Recluso e esquecido, tornou-se o oposto do que sempre quis ser, irrelevante. A sociedade não lhe negou apenas prestígio, mas também voz. Era o preço amargo da arrogância cega e do preconceito mascarado de status. Jéssica jamais celebrou sua queda. Sempre que o nome dele surgia em entrevistas ou palestras, ela dizia com serenidade: "Não me orgulho de destruir reputações. Me orgulho de construir valores." Essa frase passou a ser repetida por jovens líderes, por professores, por formadores de opinião. A figura de Jéssica ultrapassou o universo empresarial e passou a ocupar um lugar de referência em escolas, universidades, ONGs e movimentos sociais. Sua história era contada como exemplo de que uma única ação, feita com coragem, pode iniciar uma revolução. Ao caminhar pelos corredores de sua empresa, Jéssica agora ouvia gargalhadas honestas, conversas abertas, diversidade e movimento. Vendedores que antes hesitavam diante de clientes de aparência simples agora os atendiam com o mesmo zelo oferecido aos milionários. A lição havia sido absorvida.
andando sem escolta, sentando-se ao lado de estagiários em reuniões, ouvindo atentamente todos, do auxiliar de limpeza ao diretor regional. Em cada gesto, reforçava uma mensagem que havia se tornado a essência da empresa. Todos merecem respeito. Sempre. Em uma tarde chuvosa, Jéssica estava em uma unidade recém-inaugurada da Sterling Auto, no interior de um estado onde a marca ainda estava em expansão. Lá, encontrou um grupo de jovens funcionários recém-contratados. Eles estavam reunidos em um pequeno auditório, onde participariam da primeira palestra de integração. Sem aviso, Jéssica entrou na sala e sentou-se em uma cadeira vazia no fundo, como se fosse mais uma aprendiz. Quando o coordenador da sessão a reconheceu, engasgou-se por um segundo. Todos os olhares se voltaram para ela com surpresa e reverência. Jéssica sorriu, acenou com a cabeça e disse calmamente: "Hoje, vim aprender com vocês." Após a palestra, os jovens se reuniram ao redor dela, alguns ansiosos, outros tímidos, mas todos visivelmente tocados. Um rapaz, com a voz trêmula, perguntou: "Senhora Barnes, como a senhora conseguiu manter a calma naquele dia?" Eu teria gritado, perdido o controle. Como foi possível suportar tudo aquilo com tanta firmeza? Jéssica olhou para ele com ternura e respondeu com sinceridade: "Eu não nasci calma. Eu aprendi. Cada momento difícil que enfrentei me ensinou que, se eu perdesse a compostura, perderia também a chance de transformar aquele momento em algo maior. E mais, eu não estava sozinha. Carregava comigo a história de milhares de pessoas que já passaram por aquilo. Eu precisava ser firme por mim e por elas." As palavras calaram fundo. Os jovens a ouviram como se escutassem uma verdade pela primeira vez. Naquele momento, Jéssica viu em cada rosto jovem a confirmação de que seu legado estava seguro. Não em documentos, nem em prêmios, mas na consciência de uma nova geração. Em outra ocasião, durante um evento internacional em Genebra sobre empresas e direitos humanos, Jéssica foi homenageada com um prêmio de liderança ética. Durante seu discurso de agradecimento, em meio a representantes de dezenas de países, ela não falou sobre estatísticas ou metas. Em vez disso, contou a história de Kevin, o jovem vendedor que, mesmo com medo, tentou defendê-la. Contou sobre Emily, a estagiária que decidiu não se calar, e sobre tantos outros que, inspirados por sua postura, mudaram suas realidades. "Essas são minhas vitórias", disse ela. "Cada pessoa que escolheu o caminho da coragem, cada pequena ação ética, cada gesto de respeito. O mundo não muda de uma vez. Ele muda assim, uma decisão por vez." O auditório inteiro se levantou em aplausos. Não por vaidade, não por espetáculo, mas por reconhecimento genuíno. Jéssica não era apenas uma executiva de sucesso. Era um símbolo de transformação social, o tipo de liderança que o mundo precisava, mas que poucos tinham coragem de ser. Ao voltar para casa naquela noite, Jéssica sentou-se sozinha na varanda. A brisa era leve e o silêncio confortável. Ela olhou para o céu, sorrindo de forma discreta. Não pensava nos títulos, nas manchetes ou nas homenagens. Pensava na loja onde tudo começou, no reflexo do Rolls-Royce, nos olhares de desprezo, na voz de Richard. E pensava também na voz firme que nasceu dentro dela naquele dia. A Sterling Auto continuava crescendo. Mas mais importante que isso, continuava ensinando. Ensinando que dignidade não é luxo, que justiça não é discurso, e que coragem, muitas vezes, começa com um simples passo, o passo de se recusar a baixar a cabeça. E enquanto Jéssica Barnes estivesse ali, esse passo nunca deixaria de ser dado.